Capítulo 10 Lembranças. O parque é um oásis de tranquilidade no meio da agitação universitária. Neste domingo de manhã, está relativamente vazio, apenas alguns corredores matinais, donos passeando com seus cães e um pequeno grupo de praticantes de tai chi ao longe. Encontramos um local perfeito sob a sombra de uma árvore frondosa. Fê estende 2 tapetes de yoga lado a lado na grama, enquanto eu observo o céu quase perfeitamente azul. A manhã está surpreendentemente quente para esta época do ano e posso sentir uma leve camada de suor se formando na base da minha coluna. Sentamos em posição de lótus bem, Fê consegue a posição perfeita. Eu me contento com as pernas cruzadas de forma mais casual, ainda sentindo aquele leve formigamento na região interna das coxas, lembrança física da noite anterior. Fechamos os olhos e Fê começa a guiar uma respiração rítmica. Mas em vez de esvaziar minha mente, percebo-me observando Fê por entre os cílios. O sol da manhã banha seu perfil com uma luz dourada, destacando a curva delicada de sua mandíbula, os lábios naturalmente cheios que já provei uma vez, o arco gracioso de suas clavículas que sempre achei fascinante. Observo como sua blusa de alças se molda perfeitamente ao seu torso, como a pele de seus ombros parece suave ao toque. Há uma leveza em sua presença, algo que sempre admirei e nunca consegui replicar. Fê vive intensamente no presente. Sem planos quinquenais, sem aplicações antecipadas para programas de pós-graduação, sem ansiedade constante sobre o futuro. Um dia de cada vez, uma experiência de cada vez, absorvendo tudo que a vida tem a oferecer sem julgamento ou hesitação. Seu corpo parece mover-se sem a tensão que sempre carrego nos ombros. Um fragmento de memória surge inesperadamente uma noite há quase 2 anos, depois de muitas taças de vinho barato, em um momento de vulnerabilidade da Fê, um fim de relacionamento devastador. Uma noite que tacitamente concordamos em nunca mencionar à luz do dia, mas que às vezes retorna aos meus pensamentos nos momentos mais inconvenientes. A lembrança de suas mãos delicadas explorando meu corpo com curiosidade e gentileza, tão diferentes das mãos maiores e mais firmes de Pedro. O sabor de vinho em seus beijos, a textura de sua pele contra a minha, a intimidade compartilhada das descobertas mútuas, da vulnerabilidade que nunca mais permiti a mim mesma. Sofia, você está meditando ou dormindo? A voz suave de Fê me arranca dos devaneios. Abro os olhos, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Desculpe, minha mente está inquieta hoje. Percebi, ela me estuda por um momento, seus olhos verdes penetrantes como sempre, aquele mesmo olhar lindo mas indecifrável. Você estava respirando de um jeito interessante. Engulo em seco, consciente de que minha respiração havia se tornado mais profunda e irregular enquanto minha mente vagava por memórias proibidas. Só estou processando muita coisa. Ela não parece convencida. Bom, os rapazes bonitões da psicologia não apareceram hoje. Que tal um açaí? Parece que hoje só as gatas vieram ao parque. Ela finaliza com um sorriso enigmático que me faz questionar se há um segundo sentido em suas palavras, seus olhos percorrendo brevemente meu corpo de uma forma que desperta memórias daquela noite há tanto tempo. 20 minutos depois, estamos sentadas numa colorida açaiteria próxima ao campus. Fê mexe distraidamente em seu açaí coberto de granola e frutas frescas, enquanto conversamos sobre assuntos leves à nova coleção de uma marca que ambas gostamos. O escândalo recente envolvendo um professor do departamento de sociologia. Os planos para o festival universitário do próximo fim de semana. Mas há uma inquietação em mim que não consigo suprimir. Algo na maneira como Fê desvia o olhar ocasionalmente, como se guardasse um segredo, na forma como umedece os lábios antes de sorrir. Percebo subitamente que, enquanto compartilho cada detalhe da minha vida, com ela inclusive as mais recentes complicações, com Pedro faz tempo que não ouço sobre suas próprias aventuras. Fê, interrompo sua análise sobre uma tendência de moda. Acabo de perceber algo. Conto literalmente tudo sobre minha vida para você, mas faz meses que você não compartilha nada sobre a sua vida pessoal.
Ela arqueia uma sobrancelha, uma expressão divertida dançando em seus lábios. O que exatamente você quer saber, Sofia? Não sei, você costumava compartilhar suas experiências, agora silêncio total. Um sorriso lento se forma em seu rosto, aquele mesmo sorriso que precedia confissões picantes. Tive uma experiência bem interessante ontem à noite. Algo em seu tom me faz sentar mais reta, um arrepio involuntário percorrendo minha espinha. Estou ouvindo. Experimentei algo novo. Ela toma uma colherada de açaí, claramente saboreando minha curiosidade. Algo que nunca tinha feito antes. Algo que envolve, digamos, explorar territórios alternativos. De Keynes. Michelle, o nome cai entre nós, carregado de significados. Michelle é a artista plástica do último ano, conhecida tanto por suas esculturas provocativas quanto por sua atitude desafiadora. Lembro vagamente de tê-la visto em uma festa semestral alta, cabelos escuros, olhos intensos, lábios cheios, sempre curvados num sorriso confiante. Michelle dá artes visuais, sério, não consigo esconder a surpresa. Feacente, mandei mensagem para ela ontem. Eu estava, digamos que precisando de companhia e meu peguete habitual não estava disponível. Ela faz uma pausa, mexendo no açaí. Você sabe, depois de você, Michelle é a mulher mais incrível com quem já fiquei. O comentário casual sobre nosso passado me pega desprevenida, fazendo meu coração acelerar ligeiramente. A lembrança de seus gemidos suaves contra meu ouvido ressurge sem aviso. Nunca mais tínhamos tocado no assunto. Parece que ela leu minha mente, parece que sabia o que eu estava pensando enquanto meditava, mas porque agora me pergunto sem querer realmente saber a resposta. Insisto, inclinando-me para frente, subitamente muito interessada em detalhes que normalmente me fariam corar. Ela me convidou para ir à casa dela. Fê baixa a voz, inclinando-se sobre a mesa, sua blusa abrindo levemente e revelando a curva suave de seus seios. Quando cheguei, ela já tinha tomado banho e estava com alguns brinquedos na sala, daqueles bem específicos, se é que me entende. Michelle sempre pareceu ser direta. Comento, imaginando a cena, o calor subindo pelo meu pescoço. Ela disse algo como você que me chamou, então hoje faz tudo o que eu quiser. Um sorriso malicioso brinca nos lábios de Fê. Primeiro fiquei de joelhos para ela, se é que me entende, e fiquei lá até, bem, digamos que dei o meu melhor até ela implorar para parar. Entendi perfeitamente, digo, sentindo um calor inesperado subir pelo meu pescoço e descer para lugares mais íntimos. A imagem mental de Fê ajoelhada, seus lábios explorando os segredos mais íntimos de Michelle, me afeta mais do que deveria. Depois, ela faz uma pausa dramática, seus olhos fixos nos meus como se pudesse ler cada pensamento impróprio que passa pela minha mente neste momento. Michelle disse que estava a fim de explorar a porta dos fundos. Seus olhos fixos nos meus, observando minha reação. Então você, deixo a pergunta suspensa, presumindo que entendi o rumo da história, minha respiração subitamente mais superficial. Não é o que você está pensando. Fê parece se divertir com minha confusão. Pensei a mesma coisa que você está pensando agora, que ela queria, você sabe, que eu recebesse, mas não. Ela se inclina ainda mais, baixando a voz, seu hálito quente contra meu rosto. Na verdade, ela me entregou um dos brinquedos, um bem específico daqueles com acessórios. E disse que queria que eu fosse a primeira a fazer uma visitinha pelos fundos. Levo um segundo para processar o que ela está insinuando. Quando entendo, meus olhos se arregalam e sinto uma onda de calor percorrer meu corpo, concentrando-se em lugares já sensíveis da noite anterior. Espera, você quer dizer que foi você que... Exatamente, ela confirma, visivelmente satisfeita com minha reação. Foi minha estreia como exploradora do caminho mais estreito. Primeira vez que visitei aquele território particular em outra pessoa. E como foi para você? Pergunto genuinamente curiosa, mordendo levemente o lábio inferior. Estranho no começo, mas depois, ela mordisca o lábio inferior, um gesto que sempre achei incrivelmente sedutor.
Existe algo incrivelmente poderoso em ser a primeira pessoa a levar alguém a esse tipo de experiência. E mais Shelley. Digamos que o momento em que o visitante chegou ao buraco negro foi explosivo. Fez-se inclina para trás, uma expressão de satisfação em seu rosto. Nunca vi ninguém reagir daquele jeito. O tapete da sala ficou completamente encharcado, como se uma cachoeira tivesse surgido ali mesmo, e o síndico ligou para reclamar dos gritos. Literalmente, Sofia. Os vizinhos acharam que alguém estava sendo assassinado. Não consigo conter uma risada, apesar do calor que agora se espalha por todo o meu corpo, uma mistura de vergonha e excitação que não sentia desde aquela noite há 2 anos. Então ela aprovou a exploração da rota alternativa. O prédio inteiro ficou sabendo o quanto ela aprovou. Fê toma outro gole de sua bebida, seus olhos nunca deixando os meus. Foi uma revelação. Nunca imaginei que eu seria aquela a abrir novos caminhos, se é que me entende. Sempre me vi mais como receptora de experiências do que como a pessoa que as proporciona. Há uma camada adicional em suas palavras, uma mensagem implícita que parece dirigida à minha situação atual. Ou talvez seja apenas minha imaginação hiperativa, estimulada pela combinação perigosa de lembranças com Pedro e lembranças com Fê. Você acha que é isso que estou fazendo com Pedro, deixando-me guiar para lugares que nunca visitaria por conta própria? Fê considera a pergunta, inclinando a cabeça. Acho que talvez você esteja finalmente permitindo que a vida a surpreenda, em vez de tentar controlar cada variável. Ela alcança minha mão sobre a mesa, seus dedos traçando pequenos círculos na minha palma, o mesmo gesto que Pedro faz. E isso não é necessariamente ruim, Sofia. Algumas das melhores experiências da vida vêm quando abandonamos o roteiro. Seus dedos são quentes sobre os meus, o toque trazendo ecos de intimidade passada. Por um momento, sinto-me dividida entre múltiplas realidades possíveis, a estudante dedicada rumo a York, a namorada apaixonada que poderia escolher Pedro, e outra versão de mim que nunca considerei seriamente, uma versão que poderia explorar caminhos ainda mais inesperados, talvez até com a pessoa sentada à minha frente. Como você faz isso? Pergunto finalmente. Como vive tão livremente, sem medo das consequências? Quem disse que não tenho medo? Fez sorrir, um sorriso que não alcança completamente seus olhos. Apenas decidi que o medo de não viver plenamente é maior que o medo do que possa acontecer se eu arriscar. Ficamos em silêncio por um momento, suas palavras reverberando entre nós. Há uma sabedoria nela que sempre subestimei, escondida sob as camadas de espontaneidade e humor. Pedro me convidou para jantar hoje à noite, revelo subitamente, para conversarmos sobre tudo. E você vai, há algo em seus olhos que não consigo identificar completamente, seria decepção. Acho que sim, suspiro. Preciso pelo menos tentar entender o que está acontecendo, se é apenas uma fixação temporária ou algo que deveria levar mais a sério. Fê aperta minha mão mais uma vez antes de soltá-la, seus dedos deslizando lentamente pelos meus numa carícia sutil que me faz questionar se imaginei a intenção por trás do gesto. Qualquer que seja a sua decisão, estarei aqui, para celebrar ou para consolar com vinho barato e filmes ruins. Obrigada, sorriu, genuinamente grata por sua presença constante na minha vida, uma âncora em meio às incertezas. Enquanto terminamos nossos açaís e começamos a caminhar, sinto uma clareza que não esperava encontrar hoje. Não sobre o que fazer a respeito de Pedro ou York, essas decisões ainda são nebulosas, mas sobre a importância de estar aberta às possibilidades imprevistas, aos desvios que podem levar a destinos que nem sabia que desejava. Observo o andar confiante de Fê ao meu lado, o balançar suave de seus quadris, e me pergunto se há mais um caminho alternativo que nunca considerei explorar plenamente. Os dedos dela ocasionalmente roçam os meus enquanto caminhamos, e não tenho certeza se é intencional ou coincidência. Talvez o verdadeiro crescimento não venha de seguir meticulosamente um plano, mas de aprender a navegar com graça quando a vida inevitavelmente nos leva para águas desconhecidas.
E talvez, apenas talvez, seja exatamente disso que eu precise agora, não de mais controle, mas de coragem para soltar as rédeas e descobrir onde o rio me leva.